Buenos dias, Matosinhos. Olá. Está muito calor na praia. Porra, eu E estou de tudo. mantinho, oh caraças. Sabe esse confinamento? Está a ser fixe? Hã? Eu espero que sim. Portugal o primeiro, hã? Somos bons, não Somos somos? sempre assim, somos melhores. No bons. que conta, nós estamos lá. Portugal Olha, está lá. que morra tudo que é estúpido. Pronto, Isso é um bocado agressivo. estou-me a cagar. Lá por serem estúpidos, merecem morrer. Ao menos não atrapalhem, né? Enfim, É que com os estúpidos também vão os inteligentes que não tiveram culpa e que apanharam eu sei, Covid é por verdade. tabela. É verdade. Pois, lá está. Por causa de uns estão a pagar os outros. O problema é esse. Enfim, Pronto, foi o momento político do dia. confinem, ok? Ah, Confinem. Vamos falar de livros? Vamos. O que é que tu andaste a ler? Mostra-me o teu que eu mostro o meu. Sim. Eu andei a ler uma atrapalhada. Ora, de Magus, de John Fowles. A capa original tem cores, é muito mais gira. Isto representa um mágico e representa o bobo. É o bobo da carta de tarot que se diz? Joker? No tarot não há Joker, é o bobo, acho eu, que é o Ok. mágico. Pronto. E então, diz que por sorte ando a ler os livros de John Fowles por ordem cronológica de publicação. E este é o segundo, calhou bem, li o The Collector, adorei a escrita do senhor. E pus-me a ler este, que é gigante, ok? Que é gigante. Isto são mais de 500 páginas, é um mini calhamaço. E que é uma confusão dos diabos. Confusão em que sentido, Cristina? Entenda-se, eu já expliquei isto ao Filipe 2 ou 3 vezes e nem me lembro de ter explicado tantas vezes. Só me explicaste uma quando ias explicar a segunda e eu lembrei-te que já me tinhas falado do livro. Ah, ok, então menos mal. Eu só me lembro de ter esta conversa uma vez. E eu só me lembro de tu teres dito que é uma grande atrapalhada. Pronto. E então a ação inicia-se na Inglaterra com um menino e uma menina, um rapaz e uma rapariga. Há toda uma história, um encontro, o desenvolvimento de uma história de amor. Depois há a quebra dessa relação e há uma ida para uma ilha na Grécia que este mocito, que é um bocado tonhó, tenta fugir da realidade ou das responsabilidades e aceita uma posição de professor numa ilha grega, no meio do nada, num colégio interno de rapazes. Parece-me excelente. Parece não é excelente. Ilha de Lesbos, pois não? Para ser colégio interno de rapazes. Não. Isto é aí ao lado. Eles iam a nada. E uma das interpretações deste livro é que isto pode ser lido como uma história do coming of age, Como é que isto diz em português? De crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal, sei lá, de crescer. Despoltar. Crescer e aparecer. E então isso pode ser uma dessas interpretações. Outra interpretação pode ser o que é o que é a verdade e a mentira no sentido filosófico. Porque este livro tem muita filosofia. Este livro tem muita mitologia grega à mistura. Este livro, a cada página, tu pensas, ok, agora eu já percebi do que é isto. Não. Pois afinal não. Afinal não. É tipo Lost. Pronto. Tem um senhor que está nessa ilha que vai contando as memórias dele e ele vai desde anos 20, anos 30, portanto antes da Primeira Guerra Mundial, não é? E passa à Segunda e depois isto é a história narrada em 1953. Não vou fingir que sei as datas das guerras mundiais. É claramente antes da Segunda Guerra Mundial, pronto. Que a Grécia também foi afetada e ele também conta essa história tanto da Inglaterra como da Grécia, porque este senhor também pula de uma para a outra. E tu continuas a pensar, ok, então isto agora vai ser assim. Não. Ok, então passa-se mais um capítulo. Agora é que é mesmo isto, agora é que eu já percebi o que é. A história vai acabar aqui. Espera lá, mas ainda faltam 150 páginas. O que é que será que o senhor vai inventar? E há toda uma cena de história mirabolante a acontecer, sempre acontecimentos marados, e tu chegas ao fim do livro, mas o que é que foi isto? E ficas sem perceber um bocadinho a cena. Fui bagunço. Porque é muito marado. Mas é daqueles livros que quando leres uma segunda vez achas que vais perceber? Não sei. Tem que eu quero... cross-referências internas. Tem muita intertextualidade, porque o Sr. John Fowles para já é fã do Shakespeare e então tem muito, não só usa muito contexto shakespeariano de... Morrerem todos? Não. Morrem alguns, mas não é esse o caso.
Ele introduz personagens, às vezes mesmo a personagem, ou então pessoas com os nomes dessas personagens. Fiz isso também no The Collector. Neste usou mesmo referências a peças de Shakespeare, porque há aqui uma parte que é... como é que eu ia dizer? Que referencia ao teatro, e então inevitavelmente referencia ao Shakespeare. Pronto. E ele, nota-se que ele é mega fã de Shakespeare. Mas está fixe, não é preciso ler Shakespeare para a gente perceber a cena. Se no The Collector ele mencionava mais personagens da Tempestade, aqui vai ao hotel. Pronto. Para quem conhece as cenas, as histórias. E o hotel acho que conheço, a Tempestade acho que nunca desbundei. A Tempestade... Sim, eu sei a premissa mais ou menos. Deve morrer toda a gente. Spoiler. Shakespeare tem spoilers. Enfim, pronto, e tem isso. E depois tem muita mitologia grega, o que é só espetacular. Tem muitas personagens que são... A cena do Shakespeare não é morrer toda a gente, é como é que morrem as pessoas todas. Exato, porque morrer toda a gente, já a gente sabe que vai morrer toda a gente. A piada está no como, exato. E tem muitas referências a deuses gregos e até fala um bocadinho do paralelismo dos gregos e dos romanos. E pronto. Essa parte está gira, essa parte é muito fixe. Eu continuo a gostar muito do senhor. Vou querer ler os seguintes dele, mesmo que esta história seja uma grande confusão. Agora o que eu quero ver é o filme, a adaptação deste filme de 1960 e troca o passo, como eu te estava a dizer no outro dia com o Michael Caine, que o próprio Michael Caine embirrou porque nem ele percebia o guião, quanto mais o filme. Como é que as pessoas vão perceber se Exato. o próprio autor não percebe? Numa pesquisa rápida no YouTube há pessoas a fazerem vídeos do... Mas percebeste a plot do The Magus? É que eu também não. Pronto, coisas assim. E também há filme do The Collector. Se calhar a lógica é mesmo essa, é não ter um fio... Tem um fio... dizer ao contrário, tem yeah. fio condutor, mas não tem nenhuma história, só é um cruzamento de várias histórias. Mas acaba por ter uma história, só que a história é tão não surreal. Tem uma conclusão? Pá, depende de como olhas para ela. Para mim, a conclusão foi a busca da verdade da parte deste gajo. E que... A verdade não é cristalina. Mas o que é a verdade? Daí eu dizer no sentido filosófico da coisa. É sim uma coisa mutável. Pronto, subjetiva. E esse é um livro que te faz pensar. Que não é tão linear como parece. Mas, da perspectiva da narrativa, tem, sim senhora, tem um enredo, tem uma história, tem personagens que se vão entrecruzando e tal. E acabas e chega ao fim. E é esse fim. É um final aberto. Mas é esse fim. Tudo bem. Epá, e eu fiquei assim... Estranho. É estranho. É um estranho bom. Este é um estranho bom. Não é um estranho mau. A quem é que tu recomendavas este livro? A Ana da Suécia, da Anatomia do Livro, Estava que ela gosta de... pessoas no geral, não estavas a pessoas em concreto. Mas eu gosto de dizer em concreto. Mas podes primeiro dizer o geral e depois dizer as pessoas em concreto. Assim, um bocado subjetivamente, como se estivesse a insultar certas pessoas por não as estares a incluir nesta listagem. Que é o que normalmente as pessoas inferem erroneamente quando a gente tenta fazer isso. É assim, se as pessoas gostam... Pois já têm que gostar de finais em aberto. Que é coisa que nem toda a gente gosta. Pois, há muita gente que odeia Pronto. isso. O final do Frankenstein, lembras-te? Eu não achei isso um final em aberto. Mas é um final em aberto. Só porque não sabe para onde é que ele foi, o que é que isso tem... Foi todo um spoiler em agora. aberto. Tens essa noção, mas pronto. Mas isso é um final em aberto. Isso é a definição do final em aberto. Eu gosto bastante. Quando li o Margarida Espantada também tem um final em aberto, também gosto muito. Pronto. Olha, o final do meu é muito mais em aberto do que o Frankenstein. Pronto, mas eu gosto de finais em aberto. Há pessoas que não gostam. Portanto, tenho que recomendar a alguém que goste de finais em aberto. Tenho que recomendar a alguém que goste de histórias mirabolantes, porque isto, pá, não só mete... Mas deusas mirabolantes, gregas. tipo meio psicadélicos, ou mirabolantes porque tu perdes o fio à meada? Um bocado... Não, eu não diria psicadélicas, mas se calhar eles andaram-lhe a dar um cheirinho nas drogas, sim. Porque tem cenas muito amaradas, pá. Mas cenas muito baradas. Mas depois tens factos históricos pelo caminho. Toda a descrição de uma das personagens, que é o Maurice Conchis, que é um dos principais, não é o principal, mas é um deles, é o que
trama, estas coisas todas. O gajo passou a guerra, conta a história dele, verdadeira ou não, fica sempre no ar essa dúvida, de cenários de guerra e da experiência que ele teve. E tem fatos históricos no sentido em que conta como é que Itália e o Reino Unido e a Grécia sofreram essas invasões pelos nazis. Porque é uma parte grande da cultura grega também é Exato, terem passado pela guerra. Exato. E então isso está aqui referenciado. Portanto, também tem que gostar de história. Tem que aguentar... tem que gostar de calhamaços, porque 500 e tal páginas... São 500 e tal páginas, né? Tem algumas situações que acabam a ser cómicas também, porque é um rapazito já com os seus, não sei, 20 e tal anos talvez, mas que é independente e mora sozinho e é professor e não sei o quê, mas que é um daqueles menininhos ainda que ainda não cresceu, ainda lhe falta crescer e aparecer. E então tem algumas situações que acabam por ser cómicas. E tem uma história de amor. No meio disto tudo também tem uma história de amor. Esquisitíssima. Mas tem uma história de amor. Isso tudo que mandas a falar está-me a lembrar muito disto, do Prometheia. Olha, devem ter ido ao mesmo porque teste o Prometheia de também drogas. tem cartas de tarô, mitologia de vários tipos e feitios, e também é um bocado meio psicadélica, Tem que ler esse. meio confusa, não percebes muito bem onde é que está o fio da meada da coisa. Não, a cena... Exato. O que não se percebe aqui é qual é que é o objetivo da história. É ser contada. Exato. Mas tu ficas tão perplexo com tantas coisas e no final aquilo fica tão em aberto que tu não sabes bem em que é que pensas. É esquisito. Mas é um esquisito bom. Lá está, é um esquisito bom. Portanto, eu recomendo a pessoas que gostam de esquisito bom. Ok. Fica a recomendação. Pronto. Tu leste em e-book alguma recomendação de edição física que tu queiras fazer? Infelizmente acho que o de Magoo's não está traduzido para português. Não Leste tenho a leste certeza. em inglês? Eu leio em inglês. Outra coisa, eu ando a ler... John Fowles é britânico, portanto eu ando a ler no original. O The Collector está traduzido para português numa edição da Caminho Policial que já está esgotadíssima, portanto se encontrar... Eu não encontrei, há na biblioteca, segunda mão, se calhar. só em alfarrabistas. Online é extremamente difícil de se conseguir encontrar. Ok. Contactei a Reli, também não tinha, mas pronto, mas há na biblioteca, pelo menos aqui na da Almada, a versão em português. Eu li em inglês. O senhor gosta muito de escrever em Middle English, que é, exato, não é fácil. Nada fácil. Aliás, há coisas que eu estou sempre a ir ao dicionário do Kobo. Felizmente estou a ler no Kobo. Pronto. E então isto, como tem um wireless, é fácil ligar ao dicionário essas cenas todas. Porque há coisas que às vezes também não chego lá. E estavas a falar da releitura. Como eu não sou inglês nativa e não estudo inglês, há de haver aqui coisas que eu não vou ganhar, nem nunca vou ganhar relendo. Porque não vou conseguir percebê-las. Porque o Middle English não é só vocabulário, é também expressões e maneira como constróis as frases e essas coisas todas. É cultura toda à volta do contexto. Pronto, e há coisas que eu não vou conseguir perceber. Contexto cultural à volta da língua. Não me afasta de todo do senhor, eu quero ler a obra dele toda, porque eu gosto do atrofiamento dele. Cristina, posso falar do meu? Podes. Tu já, perguntaste. Já estamos em 14 minutos. 14 minutos a falar do primeiro livro. Desculpem. Mas deixem-me só dizer, este acho que não está traduzido para português. Há o filme. 2 horas. Eu tenho que dizer, o senhor... ajuda-me. Michael Caine? Não, o outro, o dos filmes marados, o Woody Allen, perguntaram-lhe uma vez numa entrevista se você pudesse refazer toda a sua vida, o que é que voltava a fazer ou não voltava a fazer? E ao que ele respondeu, eu voltava a fazer tudo igual, exceto não tinha visto a adaptação do Magoo's. É como nós com a Mãe, lembras-te daquele filme Tamarado? Que tivemos que ir ver no YouTube a explicação do filme? Sim, do gajo que tu gostas, sim. Pronto, há de ser qualquer coisa. Eu estou à espera de qualquer coisa desse género. Depois há outro que é, se não me engano, é a amante do tenente francês. Acho eu. Pronto, é outro livro dele. Esse já está editado em português. E também tem adaptação.
Gostam Estou a muito de lembrar do adaptar-os. nome do gajo da mãe. Ai, não me estou a lembrar. O mesmo gajo que fez o Requiem for a Dream Isso. e outros filmes. Pá, não me lembro do nome dele Pronto, agora. exato. É um dos meus diretores favoritos, mas aquele filme em particular não curti. Não curti. E não Depois percebi. fez mais sentido depois da explicação. Sim, depois a explicação fez, mas continuei a não gostar dele. Anyways, vamos falar de outras coisas. Vamos! William Gibson All Tomorrow's Parties é o terceiro livro da série Bridge que eu tenho andado a ler. Acabei agora de ler, está aí o senhor aí atrás. Este livro foi escrito em 99, enquanto que o primeiro da série tinha sido escrito em 80 e tal. Foi quase na passagem do milénio. O que é que fala este livro? Volta algumas das personagens do primeiro e da segunda série do livro. Voltam à ponte nos Estados Unidos, que é uma espécie de shantytown. Como é que se diz shantytown em português? Bairro de barracas. Um bairro improvisado. Cheio de... Bairro clandestino. Um bairro clandestino, sim. Feito numa ponte que... Tinha havido um terremoto, o terremoto deixou a ponte sem ser reparável para trânsito normal e as pessoas que não tinham casa decidiram aproveitar para ocupar a ponte e construíram lá, fizeram lá barracas e toda uma economia paralela, muita droga, muito coisa clandestino, casas feitas às três pancadas... Pá, esse tipo de ambiente. No primeiro livro isso já tinha sido referenciado. Neste livro voltamos a essa cultura muito mais forte, porque o segundo livro foi passado praticamente todo no Japão. E pronto, isto é um futuro distópico, está a ser imaginado, passado nesta ponte. E o interessante é que isto, como é passado no futuro, temos muitas coisas interessantes, diferentes tecnologicamente, que estarão a acontecer. Uma delas é o uso da nanotecnologia para fazer várias coisas. Tem tudo a ver a nanotecnologia. Ai, as nanos. No Sim, segundo continua. livro, a nanotecnologia tinha reconstruído todo o Japão. Olha que elas agora andam a atacar. São as nanotecnologias que provocaram o Covid, está No bem? primeiro livro, a nanotecnologia era o que eles queriam trazer para São Francisco. Era esse o plot final, spoiler alert, do livro. Era que eles queriam fazer uma bomba para destruir São Francisco inteiro, para conseguirem reconstruir com nanotecnologia tudo. Era uma nanobomba. E neste livro, a nanotecnologia também está lá, mas está mais subtil, apesar de ser mencionada várias vezes. Vê-se mais exemplos práticos de nanotecnologia, por exemplo, aplicados a paredes para removerem grafite automaticamente. Uau. Yeah. E depois uns gajos inventaram um grafite que também é feito de nanopartículas que foge às partículas que tentam apagar. Então Uau. acabas por ter um scroller do grafite a fugir ao longo da parede. Isso está fixe. Isso está bem instalações fixe. Isso está bem instalações fixe. Sim. E o que é que eles inventam? Inventam uma máquina que é uma espécie de transmutadores. Portanto, Uau. é um fax para objetos. Tens nanorobôs, tu metes num local do mundo, a informação vai, e os nanorobôs no outro lado do mundo reconstroem o objeto. Mas isso é um daqueles sonhos do humano, fazer isso Máquina, numa escala... é um replicador. Exato. É o replicador do Star Trek, basicamente. De ser para humanos também. Sim. É curioso que tu mencionas isso. Eu não queria falar de spoilers, mas vou ser obrigatoriamente obrigado a falar no final. Eu não li o livro. E isso é um dos sonhos do ser humano, tal como viajar no tempo. Sim. O que é que eu estou agora a contar? A história... Não sei. Portanto, isto tem várias personagens metidas ao barulho. Os livros normalmente costumam ter. Às vezes tem só uma ou duas. Tá. Sim. Uma das personagens é uma ídolo virtual japonesa que tinha sido... Não é Mitsumi Iko, não. Mitsumiko. É uma parecida. Muito. Acho que ela não é Ika, é Mitsumi, é qualquer coisa. Já não me lembro. É tão fixe. E no segundo livro ela já aparecia, e o segundo livro é todo muito à volta de o casamento dessa ídolo virtual com uma pessoa real, que nunca se percebe muito bem como é que vai ser feito, mas que é crucial para ela ser elevada ao nível social, uma cena assim qualquer. Neste livro, eles estão separados, nunca se percebe porquê. É um dos grandes mistérios do livro que eu fico naquela. Ele era muito egoísta e eu queria descobrir mais coisas do mundo. Ok, mas então como é que quer dizer, estavam tão apaixonados e queriam se casar e ninguém percebeu muito bem como é que isso ia acontecer e agora de repente, olha, prontos, fomos cada um para o seu lado. É um final em aberto. Epá, nem é isso o final em aberto, mas essa questão não ter sido respondida, Muito. mói-me. Isso não Sinto-me tem... moído. Não tem outro a seguir? Isso é trilogia, não É, tem acabou. uma... É o terceiro, é o último.
da série. E o senhor não escreveu mais nada? Pá, quero ver se fez alguma entrevista, se calhar, explicar um bocado disso melhor, não sei. Ok. Mencionam 2 vezes esse facto neste livro, mas nenhum deles explica exatamente o que é que se passou. É só que, eu queria descobrir tudo e o Rez, o meu marido, era muito focado nele. Eu, pá, isso é o que acontece em todos os casamentos, então. Devia ser informático. Qual é a cena? Prontos. O enredo todo à volta disto é causado por uma pessoa que inseriu um mutagénio quando era pequenino e ganhou assim uma visão que vê os padrões das coisas. Portanto, é um retelling do Obelix a cair no caldeirão? Não? É um bocado isso, sim. Sim. Ganhou superpoderes. Os superpoderes é que ele consegue visualizar os padrões que vão causar para o futuro. Portanto, ele liga-se às internets, o fluxo da internet de informação passa por ele e ele vê o futuro está a ir nesta direção. Isso é a Serial Experiments Lane. Isto é curioso porque aqui chamam-lhe, como é que era o nome disto? Nodal points, é os pontos nodais. Está a ver as interligações e os pontos de relevo que alteram as coisas todas no mundo. E ele está a dizer que agora vai acontecer onde o mundo vai acabar tal como o conhecemos. É o Covid. Agora em futuro. E para isso acontecer, ou para tentar impedir isso, para tentar descobrir o mistério, todas as pessoas que eu conheço, neste caso é o Raidel, que é o gajo principal da história, têm de ir para esta cidade, de volta a esta cidade e tentar perceber o que é que se está a passar. E é um bocado isso o início da história e é aí que acompanha a história. O que é que eu quero dizer? Que há um paralelismo muito interessante, pelo menos eu senti isso, com o Dune, a Duna do Frank Herbert. Na Duna do Frank Herbert, spoiler alert para quem ainda não leu a Duna do Frank Herbert, a dada altura uma das personagens atinge o chamado Golden Path, que é saber de todos os futuros que vão possivelmente existir, o que é que ele tem de fazer para redirecionar para o futuro ser exatamente este. E isso levanta questões existenciais muito interessantes que a ficção científica normalmente gosta de explorar, não é? E portanto eu gostei muito de ver esse paralelismo. Não sei se o Gibson foi inspirado no Frank Herbert ou se somente surgiu como ideia de ver o... Mas a maneira do Gibson fazer isto é mais através da informação. Nós temos tanta informação e isso é uma coisa que já existe muito. O data mining permite sistemas de predição de comportamento. Portanto, nós, por vermos tanta informação a acontecer, conseguimos treinar uma máquina que nos vai dizer o que é mais possível acontecer a seguir. Em termos abstratos, e neste caso este senhor consegue ser ele próprio, ter a cabeça para visualizar e... Já bem incluído. Parece-me bem. E atingir esse objetivo. Ele é uma das poucas pessoas no mundo que consegue fazer isto. O antagonista é uma pessoa que também consegue, pronto, inventar. Obviamente. Este gajo consegue, então eu vou injetar-me para também conseguir. Uma cena um bocado a Resident Evil ou Commando. Vamos todos injetar-nos. Ou seja, que eu não gosto de agulhas. E então este senhor só quer perceber o futuro e tentar resolvê-lo para não acabar, e o outro senhor quer um bocado destruir o mundo todo. Não se sabe muito bem, nunca se percebe muito bem, até aos últimos capítulos. Os últimos capítulos fica assim uma coisa muito em aberto. Percebe-se um bocado o que é que aconteceu na apoteose, e eu não vou spoiler essa parte. A parte que eu vou spoiler, e vou spoiler porque fica um bocado em aberto e não é particularmente relevante ao resto da história, é a ídole... Estou a ver se ela se devia spoiler isto ou não. Se calhar não. Se calhar não. Se calhar não. Coleguinhas, se não queres o spoiler, está na altura de ir embora. Eu vou spoiler Tchau. agora. Pronto. Espero que tenham gostado do vídeo. Vamos lá ao spoiler. Spoiler agora. É spoiler. Agora é spoiler. Sim, Spoiler. letras grandes. Spoiler. Assim. Flashar não vai flashar que eu não quero editar o vídeo. Mas S-P-O-I-L-E-R. Imaginem que está aqui a dizer spoiler aqui em baixo. Spoiler. Prontos. Então o que é que acontece? Esta ídole virtual, no final... ela existe como se fosse uma lâmpada. Parece uma lâmpada e eles ligam à corrente e ela está lá e fala com as pessoas e tem o conhecimento todo, é tudo muito fixe. O que é que ela quer, na verdade? Quer é ser uma pessoa real. Obviamente. Quer transcender, ascender. Porquê é que isso é sempre o sonho Da cena virtual? Yeah. Porque é o inatingível, a única coisa que eles não conseguem atingir. Yeah. Já na série do Neuromancer, E assim nunca ninguém sabe que os Gibson... zombies são zombies.
Já na série de Neuromancer, o Gibson tinha tido toda uma fantasia com a inteligência artificial a querer atingir o próximo nível de ligação. Neste caso, foi mais um ser inteligência artificial, não é mesmo? Um ídolo que é feita, fabricada, baseada em todo o conhecimento humano do que é que as pessoas gostam, o que é que vão gostar, o que é que vão sentir empatia com. Portanto, é um ser, apesar de virtual, ser algo que as pessoas tendem a amar incondicionalmente, sem perceber porquê, mas há toda uma pesquisa feita por trás disso para a pessoa ser isso, para essa pessoa virtual ser amável, ser coisa, ser compreensiva, ser bonita, ser apreciável, e isso também levanta várias questões interessantes. O que é que eu estava a dizer? No final disto tudo, essa ídole reverte o sistema que o outro mauzão queria fazer de as tais fax machines com nanorobôs para se clonar ela própria. Portanto, ela clona-se virtualmente para existir fisicamente, e isto eram máquinas que existiam em todo o mundo, portanto, para existir milhões de versões dela fisicamente no mundo. E depois o que acontece, ninguém sabe. Ela sai nua da loja e elas, as várias versões, e não diz mais continuidade nenhuma. Portanto, chato. O novo mundo é com o ser virtual a existir fisicamente, fazer o quê? Ninguém sabe. Não adaptaram isto para uma série ou uma cena assim? Que eu conheça, não. Olha, uma coisa não tem nada a ver. Eu vou ter que mostrar isto mais perto da câmera. Estão a ouvir aqui esta coisita? Não te estão a ouvir, estás a tapar o microfone. Estão a ver aqui esta coisita no cinto do senhor? Aqui. Oi, estão a ver esta coisita no cinto do senhor? No cinto do senhor. Sim, diz lá o que é. É um telemóvel, daqueles bejolos assim, que se metia na bolsinha do cinto e que tem antena e abre e tem botões. Eu ainda me lembro de ter destes. Lembrou-me uma referência, porque isto, como foi escrito em 99, tem algum desfazamento temporal existencial. Na altura de 99, o HIV, a SIDA, sim, ainda era um problema. Ainda era. Quer dizer, ainda é, mas sim, estava. Portanto, aqui há várias cenas referidas que as pessoas, quando há os assassinos a matarem uns aos outros, e não sei o quê, isto é uma coisa de ação, ao fim e ao cabo, é um livro de ação. Eu não mencionei, só mencionei agora, mas é um livro de ação, ao fim e ao cabo. Okay. E então, quando eles matam uns aos outros, para se livrarem dos corpos, atiram para fora da ponte e está feito. Mas depois o sangue, para as pessoas não serem contaminadas, eles terem uma substância que se espalham e aquilo mostra se é seropositivo ou não. Mas estava a mandar lexívia. Que hoje em dia não faz sentido nenhum, porque ninguém quer saber se aquilo é seropositivo ou não, porque já é tratamento contra o HIV-Sida, mas na altura era um problema extremamente relevante e culturalmente importante ser mencionado ou pensado. Sim, como é que o futuro iria abraçar a cena da SIDA. Já no segundo livro do senhor havia muitas referências, quer à SIDA, quer à televisão, como religião. Havia muitas referências interessantes assim, desse tipo. Geração X, nessa altura. No primeiro livro também havia algumas coisas desse tipo. Nomeadamente a religião era mais... Eu tenho que começar a... Porque havia uma religião toda à volta da cura contra a SIDA. Há religiões à volta de tudo e mais alguma coisa. Não me espanta. Que era um gajo que era prostituto, se bem me lembro, era um gajo que era prostituto que foi saber que não conseguia apanhar SIDA e depois fizeram a vacina à base do sangue dele e deram a toda a gente. Então havia uma ídole ao Senhor Salvador, que era o prostituto que salvou toda a gente da malaita da SIDA. Diz que Maria Madalena era pega. Era uma espécie de Maria Madalena, mas... versão masculina. Contra os coitadinhos da SIDA. Opa, é uma profissão como as outras. Não era profissão, era religião. Isso, é uma religião como as outras. Pá, é igual. Pronto. Ok. Última coisa que eu queria falar sobre o livro é que o nome disto é All Tomorrow's Parties, que é tirado da música da Velvet Underground. Não percebi porquê. Deve ser muito psicodélico. Até fui ouvir a música outra vez, que já não ouvi há uns anos. Se calhar há ali algumas coisas nas letras que eu não percebi muito bem e se calhar faz sentido, mas não percebo. Se calhar é pensar no futuro, vai ser as festas que vão existir amanhã e então todas como estamos assim, porque isto é um bocado, o futuro vai acabar. Portanto, como é que vai ser o futuro a seguir? É um bocado, e isto é interessante porque foi escrito em 1999, portanto é Y2K all over again. Portanto, está a fazer, se calhar faz um bocado de referência a isso, e é isso que o All Tomorrow's Parties é suposto ser. Como é que a gente vai festejar no mundo pós não sabemos se existe?
Pois é complicado, não é? É complicado. É como pensar se há vida depois da morte, não é? Fica ou nada. São estas grandes questões filosóficas que, Olha, felizmente, nós temos pessoas em Portugal que deram resposta. Ser vivo é o contrário de estar morto. Agora estava a ver, agora já me estava a assustar ainda mais. Essa fez uma declaração no outro dia. Agora que está idosa, já tem prioridade nas filas. Agora que está idosa. Agora há 30 anos que está idosa. Enfim, William Gibson está traduzido para português. Muitas difíceis a estas horas. Não sei, li em inglês. Faço a mínima ideia. Está bem. Só porque... Fica a questão para os nossos comentadores de serviço descobrirem e mencionarem na caixa de comentários em baixo, que nós gostamos muito de ler os vossos comentários assiduamente. Perguntei porquê. Por exemplo, o Dune está a ser reeditado mais uma vez. Mas isso é porque vai sair o filme agora, senão Pronto. no one gives a shit. Lá está, porque não pegarem outros autores que são igualmente bons, e o William Gibson é um deles. Tem pagado direitos de autor. Pois, está bem, eu sei, mas por que não? Fica aqui o apelo, editoras portuguesas. Ficção científica não rende. A minha humilde opinião, que não costumo ler ficção científica traduzida em português, costumo lê-la diretamente em inglês. Isso é porque há muita em inglês e porque tu preferes ler na língua original, porque por acaso sabes inglês. Mas há muita gente em Portugal que não sabe inglês e que gosta também igualmente de ficção científica. Sim. E seria muito mais fácil ler em português. Sim. E está reduzida à seleção que as editoras fazem. Boa ou má, não interessa. As editoras costumam ter um monopólio sobre o que é editado. Confere. Sim, mas se calhar em vez de andarem... Ok, isto é discutir o sexo dos anjos, mas em vez de andarem 3, 4 editoras a editar 3, 4 versões do Dune, podiam pegar em William Gibson e traduzir. Digo eu. Vamos criar uma editora. Nós já temos uma editora, querida. Vamos assambarcar essa editora e editar cenas? Podemos tentar. É fazível. Ok. Tínhamos de pegar em... não. Domínio público. Olha, temos o Orwell. Vamos editar o Orwell. Já que há pouca gente a editar agora este ano. Isto é uma piada, ok? Vamos fazer uma versão customizada. Podemos. Ilustrações de Afonso. Para quem não percebeu a parte, nós temos uma editora. Nós editamos o Eroticontos. A Enough Records edita livros, quer físicos, quer é mais e-book online gratuito para pessoal ler. Tens o do Bizarro agora. Tenho do Bizarro, sim, um livro de poesia do António Bizarro. Exato. Foi uma das edições mais recentes. Sim. A 4ª edição de textos da Enough Records. E a minha líder de marketing, que é a Cristina, tem andado... Ainda temos aí livros que ainda não mandou. Dos eroticontos para o pessoal fazer reviews. É verdade, meus amigos. Desculpem, mas agora em confinamento está difícil de ir aos correios. Pronto. Anyways, meia hora de vídeo se calhar já chega. Sim. Digam-nos coisas, tanto de um como do outro. Digam-nos o que é que andam a ler. Exato. Digam-nos se chegaram até ao final do vídeo, que Tá, agora. 33 minutos. Respeito. Respect. Obrigado. Nós próprios não conseguimos chegar até este ponto. Depende do vídeo. Há vídeos que eu chego, está bem. Há vídeos que eu separo em 2. Há vídeos que depois me esqueço de ver a segunda parte. Mas isso sou eu. Tchau. Não percam o próximo episódio porque nós... Também não, e vamos tentar falar menos. Tchau.